E aí, pessoal, olha nós aqui de volta novamente. E aqui estou eu, Adão Azevedo, de volta com sua C Soluções, trazendo para vocês soluções na forma de planilhas, tá? Bom, vamos lá, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais esse produto, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da acerola. Então vamos lá conhecer mais esse produto, mais essa solução da AC Soluções. Bom, gente, como vocês sabem, né, nossa planilha ela está formatada para trabalhar com os dados em centimol-C por decímetro cúbico. Então, em centimol-C por decímetro cúbico e em miligrama por decímetro cúbico. Se o seu boletim de análise de solo apresentar alguns dados em milimol-C por decímetro cúbico, basta dividi-los por 10 para que assim sejam convertidos para centimol-C por decímetro cúbico. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar o cálculo da necessidade de calagem, né? Necessidade de calcário na cultura da acerola. Para isso eu vou precisar saber a CTC do solo, certo? E a saturação de bases. Então eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, então, como vocês podem ver, a CTC do meu solo está em centimol-C por decímetro cúbico nesse boletim e o valor é 4. E a saturação de bases está em 36%. Então, eu coloco aqui, ó, 4, tá? E 36. Perfeito? PRNT do calcário. Para realizar o cálculo da necessidade de calagem, eu preciso ligar primeiro para a empresa que fornece calcário na minha região e perguntar a eles qual o PRNT do calcário que eles fornecem, tá? Então vamos supor que eu fiz isso e a empresa me informou que o PRNT do calcário deles é de 75%. Então eu coloco aqui, ó, 75, tá? Profundidade de incorporação. Olha só, esse é um dado muito importante. Antes de realizar até mesmo a coleta de amostra de solo, é necessário que eu faça um teste de campo e veja a profundidade que os implementos que eu vou utilizar conseguem incorporar o calcário, né? Vamos supor que nesse caso eu vá utilizar o arado e a grade para incorporar o calcário. Então vamos supor que eu fiz o teste de campo com arado e verifiquei que ele consegue cortar o solo até 30 centímetros de profundidade, mas isso considerando, né, a parte do solo que ele não passou, ou seja, aquela área lateral da área que eu arei, né, que eu passei o arado, que não foi arada. Então vamos supor que a profundidade de sulco de corte do disco foi de 30 centímetros. Então eu coloco aqui, ó, 30, tá? Automaticamente aqui eu já tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare em 1,92 e a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, 192 gramas. Bom, pessoal, e agora eu vou realizar, né, o cálculo da necessidade de gesso, tá? Olha só, para fazer o cálculo da necessidade de gesso, eu preciso, né, coletar a amostra de solo na camada subsuperficial de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade, tá? E para saber se vai precisar ou não realizar gessagem, os teores de cálcio no boletim devem estar abaixo de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico e o teor de alumínio acima de 0,5 centimol-C por decímetro cúbico, certo? Então vamos supor que tanto o cálcio está abaixo, no meu boletim, tanto o cálcio está abaixo de 0,5, quanto o de alumínio está acima de 0,5. Para isso eu vou precisar, né, da CTC da camada subsuperficial e da saturação de bases da camada subsuperficial. Então vamos supor que no meu boletim da análise de solo da camada subsuperficial, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, vamos supor que a CTC, né, veio no valor de 4,5, tá? Centimol-C por decímetro cúbico. E a saturação de bases tenha sido de 30%, tá? Vamos lá. Bom,
Então aqui diz que eu tenho que aplicar 1.800 kg de gesso por hectare, o que equivale a 180 gramas por metro quadrado. Pessoal, uma dica importante, muito importante mesmo. Olha só, a distribuição do calcário terá que ser feita da seguinte forma: metade da dose antes da aração e a outra metade depois da aração e antes da gradagem, tá? Depois da ocorrência de pelo menos 2 chuvas ou da aplicação de pelo menos 3 lâminas de água, é necessário aguardar 60 dias para que assim seja feita a gessagem. Aí então, depois de 60 dias, faça a gessagem, né? Não havendo necessidade de incorporar. Mas presta atenção, é importante que logo após a gessagem ocorra pelo menos 1 ou 2 chuvas ou que seja aplicado pelo menos 1 ou 2 lâminas de água para que o gesso possa descer no solo. Por quê? Porque se ele ficar por cima na superfície e ocorrer qualquer vento, o vento vai retirar o gesso que até então foi aplicado. Bom, nós temos aqui nessa planilha alguns espaçamentos sugeridos para a cultura da acerola. Nós temos de 4 metros entre ruas e 2,5 entre plantas, 4 entre ruas e 3 entre plantas, 5 entre ruas e 2,5 entre plantas e 5 entre ruas e 3 entre plantas. No nosso caso, nós vamos escolher aqui o espaçamento entre plantas de 3 metros e entre ruas de 4 metros, tá? Total. Então, com esse espaçamento, a planilha me informa que eu vou ter 833 plantas por hectare, tá? Bom, aqui eu tenho a recomendação de adubação de plantio e formação, tá? Para adubação orgânica, aplicar as seguintes doses por planta: esterco de gado, 10 litros, ou, se for utilizar esterco de frango, 3 litros por planta, certo? Então, vamos supor que eu vou escolher esterco de gado, 10 litros por planta. Então, automaticamente aqui diz que eu vou ter que aplicar 8,33 metros cúbicos de esterco de gado por hectare. Bom, gente, aqui eu tenho a recomendação de adubação com nitrogênio, tá? E aqui diz que no plantio eu não preciso aplicar nada. No primeiro ano, 80 gramas por planta, tá? E no segundo ano, 100 gramas de nitrogênio por planta. E no terceiro ano em diante, adubação de produção, né? 150 gramas de nitrogênio por planta. Bom, como eu estou no plantio, eu não vou precisar aplicar nada. Mas vamos supor que eu estivesse no primeiro ano e precisasse fazer a cobertura. Então eu vim aqui, ó, eu selecionaria uma fonte de nitrogênio, ureia, nitrato de cálcio ou sulfato de amônio. Vamos supor que eu escolhi ureia. Então vamos supor que eu esteja no primeiro ano, tá? Então 80 gramas, né, de N por planta. Então eu coloco aqui, ó, 80. Automaticamente, a planilha me informa que eu vou ter que aplicar 181,8 gramas de ureia por planta, o que equivale a 151,5 quilos de ureia por hectare, beleza? Mas vamos lá, como eu estou na fase de plantio, vou zerar aqui, vou apagar aqui, deixar em branco, tá? Bom, vamos lá, adubação fosfatada. Para saber quanto eu vou precisar aplicar de P2O5 em grama por planta, eu preciso saber o meu nível de fósforo no solo. Então vamos supor, eu estou olhando aqui, ó. Vamos lá, fósforo no solo, miligrama por decímetro cúbico. Aqui diz que o meu teor de fósforo no solo é de 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Então eu volto na planilha. E aqui diz o quê? Que caso eu tenha no solo até 10 miligramas de P2O5 no solo, lembrando que o fósforo, né, deve ter sido medido, o teor de fósforo no solo, tendo sido utilizado como extrator método Melish, tá bom? Bom, vamos lá, aqui diz que se o meu fósforo no solo tiver até 10 mg por decímetro cúbico, no plantio eu tenho que aplicar 150 gramas de P2O5 por planta, tá? 150 gramas. Bom, eu vou escolher como fonte de fósforo o superfosfato simples, então eu coloco aqui, ó, 150, tá? Vamos lá. Aqui, automaticamente aparece a quantidade de P2O5 em grama por planta, certo? A quantidade em quilo de superfosfato simples por hectare. Bom, como o superfosfato simples contém
cálcio na sua composição, aqui diz que eu já estou aplicando 168,8 gramas por planta, e como o superfosfato simples contém enxofre na sua composição, aqui diz que eu estou aplicando, né, 93,8 gramas por planta. Perfeito? Bom, gente, vamos agora para a nossa adubação potássica. Só que para isso, eu preciso medir o meu nível de potássio no solo. Eu preciso saber, digo. Então, aqui está. Segundo esse boletim de análise, aqui diz que o meu potássio está em miligrama por decímetro cúbico. Está em 19,1. Lembrando que a planilha tanto trabalha com os dados de potássio em miligrama por decímetro cúbico, como em centimol-C por decímetro cúbico, tendo em vista que alguns boletins de análise de solo apresentam o nível de potássio nos dois sistemas de medida. Bom, no meu caso foi miligrama por decímetro cúbico e diz que está em 19,1. Nesse caso está nessa faixa aqui, ó, T40 miligrama por decímetro cúbico. Se está nessa faixa, aqui diz que eu tenho que aplicar 100 gramas de K2O por planta. Eu vou escolher como fonte de K2O o cloreto de potássio, 100. Prontinho. Então, aqui diz o seguinte, como eu escolhi o cloreto de potássio de fonte de potássio, aqui diz que eu tenho que aplicar 172,4 gramas por planta, o que equivale a 143,7 quilos de cloreto de potássio por hectare. Beleza? Vamos lá então para a nossa adubação com micronutrientes, tá? Bom, aqui diz o seguinte, que para adubação com micronutrientes, eu preciso trabalhar somente com boro, certo? Vamos ver então como está o nível de boro no meu solo, tá? Segundo esse boletim, aqui diz que o nível de boro no meu solo está em 0,2 miligrama por decímetro cúbico. Então, vamos lá. Se está em 0,2, aqui diz o seguinte, caso o meu boro no solo esteja menor que 0,4 miligrama por decímetro cúbico, no plantio eu tenho que aplicar 4,8 gramas de boro por planta. Então, eu venho aqui, vou escolher como fonte de boro o borax, coloco aqui 4,8. Opa! 4,8. Bom, aqui diz que eu vou ter que aplicar 43,6 gramas de borax por planta, o que equivale a 36,4 quilos por hectare. Então, pessoal, vocês viram aqui, né, a quantidade de borax, 43,6 gramas por planta. Eu tive que fazer uma correçãozinha aqui na formatação. E a quantidade de borax em quilo por hectare, 36,4. Bom, vamos ver agora, caso a minha adubação seja agora na cobertura em 1 ano de idade. Com a planta com 1 ano de idade, tá bom? Vou apagar aqui esses dados. Bom, vamos lá. Aqui diz o seguinte, que com 1 ano de idade eu tenho que aplicar 80 gramas de N por planta. Então, vou escolher ureia como fonte de N, tá? 80 gramas, 80. Então, aqui diz que eu vou ter que aplicar 181,8 gramas de ureia por planta, o que equivale a 151,5 quilos por hectare. Fonte de P2O5. Como vocês viram, meu nível de P2O5 no solo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, então está nessa faixa, até 10. Então, com 1 ano de idade, aqui diz que eu tenho que aplicar 60 gramas por planta de P2O5. Vou escolher como fonte o super simples, 60. Automaticamente aqui eu tenho a quantidade de superfosfato simples em grama por planta e aqui eu tenho a quantidade de superfosfato simples em quilo por hectare. Como o superfosfato simples contém cálcio na composição, aqui informa a quantidade de cálcio que eu estou jogando em grama por planta e aqui informa a quantidade de enxofre junto com o super simples que eu estou jogando, a quantidade de enxofre em grama por planta.
Bom, vamos agora para a nossa adubação potássica. Como vocês viram, o potássio no meu solo está em 19,1 mg por decímetro cúbico. E aqui diz o seguinte: caso meu potássio esteja com AT 40 mg por decímetro cúbico, que é meu caso, né? Ou seja, está abaixo de 40, ou seja, está na faixa de AT 40, aqui diz que no primeiro ano eu tenho que aplicar 80 gramas de K2O por planta. Então eu vou escolher como fonte o nitrato de potássio, como fonte de K2O. Então eu coloco aqui, ó, 80. Automaticamente aqui diz que eu vou ter que aplicar 181,8 gramas de nitrato de potássio por planta, o que equivale a 151,5 kg por hectare. Olha só, pessoal, como o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição, aqui diz que eu estou jogando 23,6 gramas de nitrogênio por planta. Então isso me permite abater aqui, ó, da quantidade N que eu teria que jogar na forma de ureia. Então eu faço o seguinte, faça a conta. Calculadora, Então eu faço o seguinte, pessoal, como vocês viram, junto com o nitrato de potássio, eu estou jogando 23,6 gramas de N. Então eu posso abater aqui, ó, de 80, tá? 80 menos, 23,6. Prontinho. Então, na forma de ureia, só vou ter que jogar 56,4 grama por planta. 56,4, que me permite ter economia. Então, aqui eu vou ter que jogar, vou ter que jogar ureia 128,2 gramas por planta, o que equivale a 106,8 kg por hectare. A questão do boro se repete na cobertura, 4,8 gramas por planta. Então eu escolho como fonte o borax, 4,8. Então aqui está a quantidade de borax em grama por planta e a quantidade de borax em quilo por hectare. Pessoal, é interessante que no plantio vocês evitem utilizar fontes de fosfato que contenham nitrogênio na composição. A mesma coisa para fontes de P2O5, tá? Isso para evitar o desequilíbrio entre NP e NK, entre nitrogênio e fósforo, e nitrogênio e potássio, tá? Aqui tem algumas recomendaçõezinhas para vocês. Adubação de plantio. Os fertilizantes devem ser misturados com o solo da cova 60 dias antes do transplantio da muda. Adubação de formação. As doses de fertilizantes devem ser parceladas em 4 aplicações a cada 120 dias. Adubação de produção. A fonte de fósforo e boro deve ser aplicada toda de uma vez logo após a colheita. E os fertilizantes com nitrogênio e potássio devem ser parcelados em 4 aplicações a cada 60 dias, sendo a primeira a cada logo após a colheita, tá? Caso se utilize MAP como fonte de P2O5, parcelar as doses juntamente com os fertilizantes nitrogenados e potássicos. Adubação foliar. Em lavouras com 2 anos de idade, pulverizar as plantas 3 vezes ao ano, com mistura contendo 100 litros de água, mais 300 gramas de sulfato de zinco, mais 200 gramas de sulfato de manganês, mais 100 gramas de ácido bórico, mais 500 gramas de ureia. Em pomares em produção, realizar 2 aplicações anuais da mesma mistura, sendo uma no período chuvoso e outra durante a ocorrência de novas brotações. Pessoal, todas nossas planilhas utilizam dados, para serem formatadas, utilizam dados de pesquisas e de publicações já conhecidas. No caso dessa planilha da cultura da acerola, nós utilizamos como fonte a recomendação de adubação e calagem para o estado do Pará, Embrapa Amazônia Oriental 2007, e circular técnica número 6, instruções para cultivo de acerola da Embrapa, do Centro de Pesquisa Agropecuária Tabuleiros Costeiros de Sergipe, publicado em 1996.
Bom, gente, é isso aí. Essa foi nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da acerola. Eu espero que vocês tenham gostado desse produto, tá? E caso vocês queiram adquirir tanto essa planilha como qualquer uma das nossas outras 43 planilhas de 43 culturas diferentes, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 77 99189 1849. Nós também temos planilhas de balanceamento de dieta para bovinocultura de corte de leite, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura convencional e suinocultura caipira, tá bom? Isso aí, você técnico, produtor, engenheiro agrônomo e lojista do ramo de produtos agropecuários, é só ligar para a gente que nós teremos o maior prazer em atendê-los para fornecer para vocês as nossas soluções na forma de planilha, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula tutorial. Se vocês gostaram tanto da videoaula como do produto que aqui estamos ofertando, dê um like, compartilhe esse vídeo e entre em contato que estamos ansiosos para atendê-los, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, fui!